Boa tarde a todos os ouvintes do programa O Caminho para Cristo. Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar a toda a equipe que faz o programa, na pessoa do meu pai, o presbítero Daniel Soares. É sempre um prazer e um privilégio contribuir com a obra de Deus através do rádio e das redes sociais. E agora chegou o momento mais importante, que é a reflexão da Palavra de Deus. E eu queria pedir um momento da sua atenção nesse momento, que você está em casa ou no trabalho, aos que estão aí no estúdio, vamos nos concentrar na Palavra de Deus, que o Espírito Santo irá nos revelar nessa hora. E eu peço a Deus que nos ilumine nessa hora, de forma que eu fale apenas o que o Senhor nos autorizar a falar. Peço a Deus perdão pelos meus pecados, de forma que eu possa ser usada pelo Senhor no ensinamento da sua palavra. O texto que o Senhor me levou a estudar se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 34. E eu gostaria de ler nesse momento, de forma que você possa acompanhar a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: quem quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Querido ouvinte, o texto que acabei de ler
está inserido no contexto de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. É um dos discursos mais importantes que Paulo faz. E isso aconteceu na cidade de Atenas, a capital da Grécia. Atenas era considerada a cidade mais culta do mundo. Uma cidade que, apesar de muito culta, onde tinham os maiores filósofos da época, dona do conhecimento, da ciência, era também uma cidade muito idólatra. O seu próprio nome Atenas era uma homenagem à deusa grega, Atena, uma cidade de muitos deuses. Paulo então encontra essa cidade mergulhada na idolatria. Existiam tantos deuses, querido, que para cada monumento existia um deus. E o texto fala, logo nos primeiros versículos, que Paulo se revoltou ao ver tanta idolatria naquele lugar. Então o apóstolo Paulo ele vai para a sinagoga pregar a palavra de Deus para os judeus e os gentios piedosos. E o texto diz que ele também vai para a praça discutir com os filósofos gregos. A praça ela era um lugar onde os filósofos iam todos os dias colocar suas ideias e ali as pessoas iam ouvi-los, né? Então Paulo ele aproveita também a oportunidade e vai para a praça falar de Jesus. E então ali estavam os filósofos gregos. E logo quando eles perceberam que Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição, a qual eles não acreditavam, eles pegaram e levaram Paulo ao Areópago, que era o tribunal dos gregos. Eles chegam a chamá-lo de tagarela, né? Que é uma pessoa que fala muito sobre coisas que não têm importância, né? Mas Paulo, ele não perde a oportunidade de dizer a eles quem era esse Deus desconhecido. E o texto diz no versículo 22 que Paulo se levanta no meio deles e diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O versículo 23 vai dizer assim: Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Então, queridos, ou seja, o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu sirvo, é o Deus da minha salvação. E no versículo 24 e 25 ele vai descrever o Deus que eles chamam desconhecido e que talvez seja desconhecido para você também, que me ouve nessa tarde. O versículo 24 vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Então, queridos, Deus ele se revela ao homem através da sua criação. Ele, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos primeiros versículos diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, a terra, e portanto, ele é Senhor do céu e da terra, como acabamos de ler aqui no versículo 24. Então, queridos, o Deus que os atenienses não conheciam, ele é um Deus que nos criou e nos mantém de pé. O versículo 28 vai dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Se Deus não quiser, querido, você não permanece vivo, porque ele é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. É ele que nos criou para o buscarmos. Diz aqui no versículo 26, de uma só fez toda a raça humana. Então ele é o Criador. E ele não só criou, mas ele mantém todas as coisas, ele sustenta. E o versículo também diz, aqui no 27, que é para buscar a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha que passagem linda. O texto diz que ele não está longe de nós. No Salmo 145, verso 18, vai dizer, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Que maravilhoso, querido, é saber que o nosso Deus não é um Deus distante, mas um Deus de perto. Nosso Deus não é um Deus de pedra, um Deus de gesso, de mármore, um Deus de ouro ou prata, como diz aqui no versículo 29, né? Que, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro,
ou a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação humana. Então, queridos, você não adora a Deus numa imagem de escultura, porque o verdadeiro Deus, a Bíblia diz lá em João 4:24, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não pode ser comparado a nada dessas coisas. O texto diz no versículo 24 que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quem é esse Deus que os atenienses não conheciam? Esse Deus, queridos, é um Deus que exige arrependimento. O versículo 30 vai dizer: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, queridos, sem arrependimento não há salvação. Esse arrependimento, ele significa abandono do pecado. E por fim, querido ouvinte, eu gostaria de dizer que Paulo ele vai responder mais uma vez aos atenienses sobre o Deus que eles não conheciam. No versículo 31, diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o entre os mortos. O Deus que os atenienses não conheciam é um Deus que trará juízo a toda criatura. Nenhum de nós escapará desse juízo. Ele é o juiz que ressuscitou entre os mortos. E no final do texto que nós lemos, versículos 32 a 34, quando Paulo terminou seu discurso sobre a ressurreição dos mortos, houve uma reação dos que estavam ali. Houve pelo menos 3 grupos de pessoas que responderam com uma atitude. O primeiro grupo, o texto diz que eles escarneceram. O segundo grupo, o texto diz que eles disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Mas houve um terceiro grupo, esse grupo especial de pessoas que creram. E eu gostaria de perguntar a você nessa tarde: em que grupo você está? Dos que escarnecem de Jesus? Ou dos que dizem deixa para depois, quando eu estiver mais velho, e vive colocando tantos obstáculos, desculpas, ou mesmo não acreditando em Jesus? Eu estou falando a você mesmo que se considera um religioso, mas não conhece o Deus verdadeiro, que o Deus verdadeiro, querido, não se conhece através da religião. No versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles atenienses eram muito religiosos, porém não conheciam o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele também não é conhecido, ele não pode ser conhecido através do conhecimento humano. Os atenienses também eram instruídos em toda a ciência, inteligência, eram os mais intelectuais do tempo de Jesus. Porém, eles não conheciam o verdadeiro Deus. Qual grupo você está? Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí está, querido. A palavra foi ministrada ao meu e ao seu coração. Cabe a nós decidirmos em que grupo nós queremos ficar. Escarnecer, deixar para depois ou crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse texto, queridos, me trouxe uma reflexão profunda. Do que nós estamos fazendo, qual a compreensão que nós estamos tendo desse Deus que eles diziam que era um Deus desconhecido. Porque eles eram muito idólatras. E nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, onde a nossa cidade ela é muito idólatra. Eu acredito que Tauá não seja diferente de Atenas, uma cidade que estava mergulhada na idolatria. Quantos deuses eles tinham? Quantos deuses nós temos na nossa vida que não é o Deus verdadeiro? Qual Deus você está servindo?
quem nós estamos colocando no lugar de Deus, erigindo altares na nossa vida que não são ao verdadeiro Deus. Como lá eles tinham tantos deuses, e eles tinham muito medo. Então, assim, na dúvida, eles construíram esse altar desconhecido, porque se por acaso existisse algum Deus, alguma divindade que eles não conheciam, ali estava aquele Deus, porque eles tinham muito medo das consequências, eles tinham muito medo da punição. Então eles construíram esse altar. Mas eu quero dizer, queridos, que esse Deus desconhecido, Ele é o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra de Deus, o único Deus que tem poder de lidar, de trazer a salvação que nós precisamos, que um dia todos nós iremos dar conta. O texto diz que Ele vai vir julgar o mundo com justiça. E quem vem julgar o mundo com justiça é Jesus Cristo, é o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos mantém de pé, é o Deus que exige de nós arrependimento, é o Deus que virá nos julgar. Não pense que você escapará desse julgamento, nem eu nem você escaparemos de sermos julgados. Portanto, hoje o Senhor nos traz essa oportunidade de reflexão da palavra de Deus, de refletirmos sobre qual Deus nós estamos acreditando, ou adorando, ou servindo. E o único Deus, querido, guarde essa palavrinha na tábua do seu coração. O único Deus verdadeiro, que tem todo o poder, como diz o texto, no céu e na terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas. Só Ele tem poder de dar a vida, a respiração e tudo mais. Um Deus que criou todas as coisas e um Deus que está perto de nós. Que lindo é saber que esse Deus está nos dando essa oportunidade todos os dias de nós crermos e de nós confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. É tudo que o Senhor requer de nós. Não é um Deus, Ele não é um Deus de ouro, um Deus de prata, de madeira, de gesso. Ele é um Deus vivo, que morreu, mas Ele ressuscitou e está no céu, à direita de Deus. Está lá, de forma que nós possamos acreditar nele, que nós possamos confessar, nos arrepender dos nossos pecados, mudar as nossas atitudes, mudar o rumo da nossa vida e estarmos preparados para o dia desse julgamento, porque isso é fato, queridos. Ele vai voltar, a palavra do Senhor nos garante, e não está longe esse tempo. Nós vimos tantas coisas acontecendo aí nesse mundo e a palavra do Senhor está se cumprindo, que quando essas coisas acontecerem, estaria perto do fim. Então o Senhor virá buscar a sua igreja, o Senhor virá buscar os fiéis da terra, aqueles que confessaram seus pecados, se arrependeram e decidiram seguir a Jesus. É o meu desejo nessa tarde para você que me ouve, para toda a sua família, para todos aqueles que nós amamos e não queremos ver nesse mundo perdido. Nós queremos e precisamos estar todos diante do Senhor, o único Deus verdadeiro. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e pedir a você que reconheça esse Deus, que aceite a Jesus de todo o seu coração, porque Ele está de braços abertos esperando você. Eu agradeço essa oportunidade, um grande abraço para o meu pai, presbítero Daniel, que o Senhor possa renovar suas forças e abençoá-lo para que você continue apregoando a salvação em Cristo Jesus.